No vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência, saindo da minha cidade natal e vindo para Goiânia aos 20 anos e vivendo 100% da internet. Como foi essa transição, como foi que eu saí lá da minha cidade, que era no interior do Maranhão, vim parar em Goiânia, que é uma das capitais mais luxuosas, mais ricas do nosso Brasil, e tudo isso trabalhando com a internet, Lá eu ganhava uma coisa, depois que eu vim para Goiânia eu ganhei algo totalmente maior do que eu imaginava, apenas por causa do ambiente. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como foi essa minha transição, como é morar aqui em Goiânia, porque muitas pessoas ainda não conhecem a cidade, então eu vou passar toda essa experiência que eu vivi para vocês que têm interesse em fazer o mesmo. Então, pessoal, como eu falei, aos 20 anos de idade eu saí do interior da minha cidade, que era Açailândia, Maranhão. Para quem não sabe, um dos maiores municípios do Maranhão. Era uma cidade boa, era uma cidade top, mas não era um ambiente frutífero para se prosperar. E quando eu falo prosperar, é em sentido intelectual e financeiro. Muitas pessoas não têm um pensamento de crescer, de ganhar a vida. Para vocês terem ideia, em cidades como essa, as pessoas costumam nascer e morrer na mesma cidade, sem nem conhecer o mundo, sem nem conhecer a riqueza que o mundo tem a te oferecer, Riqueza cultural, riqueza de experiências. Então, meus pais tinham acabado de se divorciar ali em meados de 2023, no meio de 2023 eles se divorciaram. Eu ainda morava com eles, já trabalhava com a internet, mas ganhava bem pouco, ganhava ali 1.000, 2.000, 3.000 em um mês bom, prestando serviços de story make, de social media, de tráfego pago. E eles se divorciaram, e minha mãe foi para São Paulo, foi morar em São Paulo, Ela tinha umas amigas lá, decidiu ir para São Paulo com meus dois irmãos, e eu fiquei com meu padrasto ali há alguns dias ainda na casa que a gente morava. Ele ainda tinha um mês, eu acho, de aluguel na casa, e ele estava decidindo para onde ele ia também. E acabou que ele decidiu ir para outra cidade, que eu não me lembro qual era, e eu fiquei sozinho na casa. Eu fiquei ali com uma semana para decidir o que eu faria, se eu iria embora para onde é a minha mãe, ou se eu de repente ficaria ali na cidade. Eu não poderia ir com meu padrasto porque a gente nunca teve uma boa intimidade, assim, a gente tinha um convívio, ele sempre foi um pai bom para mim, mas eu não tinha aquela intimidade com ele de repente morar com ele, e eu nem queria também. Então eu fui forçado ali a entrar na vida adulta, de morar sozinho, de tomar minhas decisões, de pagar as minhas contas, porque até então eu contribuía sim em casa, mas não saía quase dinheiro do meu bolso. O dinheiro que eu ganhava da minha prestação de serviço, da gestão de tráfego, eu guardava. Eu sempre fui um cara bem organizado financeiramente, Eu tinha um canal de finanças, que é esse canal aqui, só que os vídeos estão ocultos, onde eu falava de reserva de emergência, de tesouro direto, investimentos, CDB, CDI. Então eu entendia bem um pouco sobre a questão de guardar dinheiro, a importância de ter uma reserva de emergência, e eu tinha sim uma reserva de emergência ali para ocasiões como essa que eu não estava preparado, que no caso foi a separação dos meus pais, e ali um empurrão para entrar na vida adulta. E foi aí que eu fiquei pensando, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu aluguei uma casa lá na minha cidade, mesmo em Açailândia, e eu pagava R$ 350 de aluguel. E eu achava aquilo caro, nossa, meu Deus, como é que eu vou manter isso? E se eu perder um cliente? E se eu perder outro? Então eu fiquei mais ou menos ali acho que uns 2, 3 meses morando sozinho naquela casa. Eu fiquei com os móveis da casa, com alguns móveis, geladeira, fogão, então eu não tive essa preocupação. Eu só paguei ali o frete de mudança, mudei e fiquei morando naquela casa por um período. Ali eu já vivia 100% do digital, eu já tinha saído das indústrias que eu trabalhava. Eu vou gravar outro vídeo falando como foi toda a minha trajetória. Esse é mais para falar sobre a experiência de vinda para Goiânia, mas depois eu vou contar a minha trajetória para vocês. E eu ganhava ali, como eu falei, por volta dos R$ 2.000, no mês bom 3.000, mas eu achava caro o aluguel, achava caro morar sozinho, vida adulta, Você ia pagar energia, ia pagar água, ia pagar internet, e eu estava ali vivendo, prestando serviço, já tinha os infoprodutos, e um amigo meu falou, Ângelo, vem para Goiânia. Esse meu amigo era corretor, na época, vem para Goiânia, que é um lugar muito bom, para você prosperar. Até então eu não tinha nenhum propósito, sabia nem como era Goiânia, nunca nem tinha morado em outra cidade, Sempre morei ali no Maranhão, e deu a doida. Eu falei, nossa, estou fazendo nada aqui, vivo da internet mesmo, consigo atender meus clientes de lá também. Às vezes eu vou perder um aqui ou outro, mas não é possível que eu não consiga conseguir um cliente novo lá. E eu vendi minhas coisas lá para um amigo mesmo, que queria morar comigo. Eu falei, não, você me paga acho que foi R$ 1.500 ou foi R$ 2.000, eu vendi tudo que tinha dentro de casa. Ele assumiu lá o aluguel, ficou por lá. Eu juntei um dinheiro e não deu uma semana, eu vim para Goiânia, na loucura mesmo, só com uma mala, Vendi os móveis lá, só vim com uma mala de roupa e algumas coisas. Vendi meu setup, vendi monitor, vendi teclado, enfim, vendi tudo. Vendi tudo e vim para Goiânia. Chegando aqui, esse meu amigo,
eu não vou expor o nome dele aqui. Mas eu tinha conhecido ele na faculdade, né? Ele estava passando por um problema de divórcio. O cara tinha muito dinheiro, era milionário, tipo assim, tinha uma renda de 400, 500 mil por mês. O cara tava quebrado, tipo assim, o cara não tinha dinheiro pra nada. Né? Quando eu vim, a gente começou a dividir uma kitnet de um cômodo, tipo essa sala aqui que vocês estão vendo. A cama dele ficava aqui, a minha ficava aqui, e aqui ficava a pia, do lado do fogão, né, e do lado da geladeira. E desse lado aqui eu coloquei o meu setup, o meu monitor. Eu acho que eu vou ter alguma foto e mostrar pra vocês. Eu vou estar mostrando aqui algumas fotos dessa trajetória. E era isso que a gente tinha. A gente morava lá, dividia. E eu, como sempre tive muito tempo livre, né? Tava com pouco cliente, eu acho que eu tava com 2, 3 clientes só. E tinha minha reservinha de emergência. Eu vim pra Goiânia, acho que eu tinha uns 5 mil reais na conta. Bem pouco dinheiro, né? Para alguns é pouco, para alguns é muito, mas para uma realidade onde você sabe que você tem que pagar contas, às vezes comprar algum móvel, isso é bem pouco dinheiro. Aí eu acompanhava ele para todo lugar que ele ia, tinha o carro dele, e ele era corretor, ele tinha muitos plantões, e todo lugar que ele ia eu ia. Então eu acabei conhecendo muito Goiânia de uma maneira bem rápida, porque a gente rodava isso aqui tudo. Ele era corretor, tinha que mostrar imóvel, às vezes tinha que fazer plantão em um local, e acabou que eu conheci Goiânia de ponta a ponta. E um dos primeiros aprendizados que eu tive aqui é que o ambiente sim importa. O Thiago Nigro, que era uma das pessoas que eu admirava, ainda admiro, ele tem uns conceitos bem legais, ele falava que às vezes você está num ambiente que você não consegue mudar aquele ambiente, não consegue mudar a cabeça das pessoas. Então na cidade que eu estava, querendo ou não, as pessoas tinham uma mentalidade de escassez. Nossa, trabalhar com a internet, isso não funciona, isso não é real. As pessoas não colocavam fé. Eu sempre fui um jovem sonhador. Quem me conhece sabe que eu sempre falei de riqueza, de prosperidade, de ser rico, de ser milionário, com uma naturalidade absurda. E as pessoas acho que olhavam para mim, me chamavam de doido, riam, né? O que esse menino está falando? Esse menino é doido, enfim, vem para a realidade. Até mesmo meus pais falavam: meu filho, não pensa muito nisso, que você pode se frustrar, né? Pensa baixo ali e tudo mais. E eu sempre fui um jovem sonhador, sempre pensei em desbravar o mundo e conquistar as coisas que eu sempre quis, que eu tenho certeza e convicção que eu vou conseguir. Já consegui muita coisa do que eu sonhava. E acabou que nessa local onde eu estava, em Açailândia, as pessoas tinham essa mentalidade, mas tipo assim, vou conseguir um bom emprego, vou estudar, vou fazer minha faculdade aqui, pegar um salário bom. E eu não, sempre pensei além disso. Nossa, se eu construir um negócio eu consigo ganhar muito mais dinheiro do que se eu trabalhar para alguém. Porque eu já tinha trabalhado em algumas firmas lá de Açailândia, para quem conhece a AVB, né? A Viena, que eram indústrias. E eu via que a realidade ela não condizia com aquilo que era ensinado para a gente, que a gente ia estudar, ia ser valorizado por aquilo. Muito pelo contrário, engenheiros que passaram a sua vida estudando, fizeram um técnico ali, fizeram uma faculdade, fizeram um doutorado, um mestrado, não ganhavam o que era para ele ganhar de verdade. Ele não era, por exemplo, cadastrado na empresa como engenheiro, ele era cadastrado como administrador, um gerente, um auxiliar. Ao invés dele ganhar 7, 8 mil reais, que era o merecido pelo estudo dele, o cara estava ganhando ali 2, 3 mil reais. E aquilo não era o que eu queria para mim. Eu não vou estudar 5, 6 anos para ganhar menos do que eu mereço. Isso não fazia sentido de jeito nenhum para mim, trabalhar para receber menos do que eu tinha estudado para aquilo. E era um ambiente que acabava que não me empurrava para cima. Tinha muitas pessoas que me apoiavam, né, que falavam: nossa, você é muito inteligente, cara, você não tem que estar aqui, você tem que voar, você tem que correr atrás dos seus sonhos. E foi isso que eu fiz. Vim para Goiânia, dividia a kitnet com esse meu amigo, dividia marmita, enfim. Eu sempre fui um cara muito simples, muito sonhador, mas muito simples com a realidade que a gente tem. Eu não gosto de viver uma vida que eu não estou preparado para viver. Então hoje, por exemplo, eu já ganho sim muito dinheiro, já tenho um salário mensal, salário assim do que eu recebo dos meus clientes, dos meus infoprodutos, acima da média totalmente, mas eu ainda vivo um padrão de vida abaixo daquilo que eu posso viver. Por quê? Porque eu estou me preparando para algo maior, né? Vocês vão descobrir futuramente. Mas eu sempre fui um cara simples. E eu morei com esse amigo, fiz muito network. Aqui em Goiânia, o primeiro aprendizado que eu tive, eu enrolei e não falei o que o Thiago Nigro falou. Ele falou que se você não consegue mudar o ambiente, se você não consegue mudar a cabeça das pessoas, é melhor você mudar de ambiente. E foi isso que eu fiz. Não consegui mudar a cabeça das pessoas ali, não conseguiria prosperar eu, tanto que eu prosperaria fora. Mudei de ambiente, vim para Goiânia, e aqui em Goiânia o acesso é muito facilitado. O networking, né, a conexão que você consegue fazer com as pessoas, de repente eu estou aqui, né, na praça e o Marcos Paulo está aqui.
Paulo Marçal tá aqui, Darlan tá aqui, outro cara forte do digital, o Rodrigo Vicente está aqui, e eu consigo me conectar com essas pessoas de igual para igual, consigo conversar ali, trocar uma ideia, e tem essa abertura. Muitas pessoas falam de São Paulo, que São Paulo é bom, que o networking é bom, realmente, mas São Paulo é uma floresta de concreto ali. Se você não tiver contato, se você não tiver contato das pessoas certas, você não consegue se conectar com ninguém. Em Goiânia não, você chega aqui sendo nada e consegue se conectar com bilionários, com milionários de uma forma simples. Aqui é uma cidade onde eu falo que tem mais Porsche do que Celta. Por quê? Porque as pessoas aqui, além de ser um dos estados mais seguros do Brasil, é um lugar onde as pessoas vivem bem, vivem na tranquilidade. Então você vê um cara passando de Lamborghini do seu lado, com o vidro aberto, você fala com ele, ele fala contigo de boa. Então uma coisa que eu gostei de Goiânia foi isso. Esse acesso facilitado a pessoas que têm um resultado financeiro, um resultado de sabedoria ali muito grande. Então você consegue se conectar com essas pessoas. E foi justamente isso que eu fiz. Comecei a me conectar com pessoas, comecei a frequentar ambientes bons, ambientes empresariais, reuniões empresariais, frequentar a igreja, frequentar a academia, tudo tem que ser intencional. É tanto que um dos meus primeiros clientes aqui de Goiânia, que foi um advogado, o Cícero Goulart, eu conheci ele no boxe da academia. A gente fazia boxe, aí uma vez eu perguntei, tem alguém cuidando do seu marketing? Ele, tem um pessoal, mas eu não estou gostando, enfim, marquei uma reunião com ele, fechamos o contrato, ele gostou muito do meu serviço, me indicou outros 4, 5 advogados, que eu fechei posteriormente. E ele foi uma peça fundamental para que tempo depois, que eu saí lá de Açailândia, onde eu ganhava R$2.000, né, em um mês bom, para ganhar mais de R$10.000, em menos de um ano que eu estava em Goiânia. E R$10.000 é o quê? É um salário de um PRF, um salário de uma pessoa que estuda anos, de um médico que vai estudar, se concursar, enfim, fazer especializações para ganhar. E eu fiz meus primeiros R$10.000 menos de um ano depois. Hoje eu já ganho bem mais, né? Eu vim evoluindo, mas foi um marco impressionante para mim. Algo que às vezes você acha que é difícil, ou que você acha que é impossível, que tem que passar anos estudando. Não, você está no ambiente certo, conectado com as pessoas certas, isso te faz prosperar muito e você não imagina como, porque existem muitas pessoas prósperas no mundo, muitas pessoas ricas que estão procurando outras pessoas para abençoar, seja através do serviço dela, seja através da prestação dela. Então, estar em Goiânia foi uma peça fundamental para o meu crescimento. E aí, depois de um tempo morando com esse amigo, já tinha pegado meus primeiros 5 clientes ali, já estava tendo um faturamentozinho legal, já comecei a vender infoprodutos na internet, né? Tinha comprado umas mentorias, comecei a vender produtos low ticket, né? Vender e-books, e também consegui bater meus primeiros R$100.000 em vendas em menos de um ano. Ou seja, em menos de um ano eu estava ganhando mais de R$10.000 por mês, já tinha feito meus primeiros R$100.000 vendendo infoprodutos na internet, onde eu não aparecia, onde eu não mostrava a minha cara, né? Então assim, minha vida estava dando uma reviravolta louca, isso em menos de 2 anos. Nós estamos falando de 2023, eu tinha 20 anos, né? Em 2021 eu fiz 21 anos, em 2024 eu fiz 21 anos, e agora que estamos em 2025 eu tenho 22 anos atualmente. Então não faz nem 2 anos de que eu saí de Açailândia e estou no patamar que eu estou hoje, morando em um apartamento lindo. Eu vou deixar aí umas filmagens da vista do meu apartamento, né? Apartamento grande, com 2 quartos, suíte, enfim, em um prédio seguro, com tecnologia. Tudo isso porque eu acreditei lá atrás que era possível. Porque eu acreditei lá atrás nos meus sonhos e não liguei porque as pessoas falavam, não liguei para elas falando, você para de pensar com isso é besteira, isso é sonhar demais, você nunca vai conseguir. E cá estou eu contando na frente dessa câmera para vocês que é totalmente possível. Só basta você mudar de ambiente e se dedicar. Uma das coisas que eu conto muito para os outros é que quando eu cheguei aqui, eu entreguei a minha vida para o trabalho. Então qualquer coisa que as pessoas me chamassem, um evento, uma gravação, até trabalhar de graça, trabalhar. Para quê? Para fazer contato, para fazer network, para estar conectado com as pessoas certas. Então eu sempre tive esse espírito de servidão, de ir, se tivesse que passar um dia todo em um evento, eu passava. E acabou que as pessoas começaram a gostar do meu trabalho e começaram a me contratar, que foi a minha primeira fonte de renda na prestação de serviços, né? Tanto que lá no meu Instagram você vê que eu estou sempre em algum lugar diferente, já fui em Brasília, em São Paulo, acompanhar clientes onde eu fazia produção de conteúdo, levava a câmera, gravava ele, fazia uns takes, uns cortes, fazia edição de vídeo, clientes que eu fazia gestão de tráfego, que me levavam para esses lugares. Então a prestação de serviço, ela faz você atingir patamares que você não imaginava. Eu tenho amigos, por exemplo, que são filmmakers,
que os clientes dele levaram ele para fora, para Miami, para os Estados Unidos, para cobrir eventos onde eles palestravam. E de quebra você ainda conhece. Esses dias eu estava em Brasília, estava do lado do Alexandre de Moraes, né? Querendo ou não, mesmo que a gente não goste, você não goste da opinião dele, o cara é uma autoridade assim no mundo inteiro. Então eu estava do lado do cara, escutando ele falar, né? Só que lá não podia gravar, porque uma cliente minha me chamou para cobrir lá a turma dela que foi visitar o STF e o STJ. E eu fui lá gravar e tirar umas fotos. Então, assim, eu fui pago para ir lá e conhecer um ambiente novo. Então, o espírito de servidão ele vai te fazer ganhar muito dinheiro se você tiver um coração ali ensinável, se você estiver disposto a superar as adversidades da vida. Mas finalizando aqui, vim para Goiânia, morei com esse amigo até um determinado tempo, até onde eu vi que eu tinha que ir para um patamar melhor. Aluguei um apartamento, né? Mudei totalmente meu padrão de vida. E hoje vivo uma vida que eu não sonhava muito lá atrás, porque eu não tinha noção de que eu conseguiria em tão pouco tempo, em menos de um ano. Basicamente minha vida mudou, assim, extremamente, pelo simples fato de eu ter decidido mudar de ambiente. Aí você deve ter algumas perguntas: Ângelo, como é Goiânia, o custo de vida é alto, você precisa de quanto? Como eu falei, quando eu vim para cá eu trouxe 5 mil reais comigo, né? Ainda tinha umas pessoas me devendo. Outro conselho: nunca empreste dinheiro, pessoal. Nunca empreste dinheiro, porque isso pode comprometer sim a sua vida. Eu já emprestei um pouco de dinheiro para algumas pessoas que acabaram nunca me pagando. E de repente, você emprestando, às vezes você se compromete com uma dívida que pode te prejudicar. Eu, graças a Deus, nunca precisei de dinheiro. As pessoas que eu emprestei, eu deixei lá e aquele dinheiro, querendo ou não me fez tanta falta assim. Então, uma dica é: nunca empreste dinheiro, pessoal. Pode ser a pior situação. Mas vim pra cá com 5 mil, né? Pagava, dividia uma kitnet com meu amigo. Lá a gente pagava 700 reais, então ficava 350 para cada um, fora as outras coisas. E depois me mudei para um apartamento que pago mais ou menos uns 3 mil reais ali, de aluguel, condomínio, ainda tem água, energia, né, internet. Então, assim, não é coisa de outro mundo. Se você vir, por exemplo, pegar 3, 4 clientes, sei lá, de 2 mil reais, 3 clientes de 2 mil reais vai dar 6 mil reais. Você já consegue ter uma vida, um padrão de vida elevado aqui. Por quê? Porque Goiânia, querendo ou não, tem um custo de vida baixo. Os aluguéis são baratos, a comida é barata. Então, se você for uma pessoa organizada financeiramente e vier realmente para trabalhar, vier realmente para querer ali crescer, você consegue sim se dar bem. Já é algo que você não consegue ali em São Paulo, que o custo de vida é bem mais alto, né? Você vai alugar um apartamento ali de R$ 1.500, R$ 2.000, bem pequenininho, quase um quarto mesmo. Então, eu acredito que Goiânia é sim um bom lugar para você começar a sua vida de nômade digital. E eu, por exemplo, viajo para onde eu quiser. Esses dias estava em São Paulo, fui para Brasília, depois vou em Açailândia, lá na minha cidade, visitar alguns amigos e colegas. Estou pretendendo nos próximos meses fazer viagens internacionais e hoje eu tenho uma liberdade financeira e geográfica justamente por causa disso. Por uma simples decisão de sair da minha cidade e vir explorar e acreditar nos meus sonhos. E você que chegou até aqui, parabéns, né? Você é uma pessoa totalmente focada, conseguiu escutar a minha história e a minha enrolação até agora. E eu queria também te oferecer a oportunidade de começar a sua jornada no digital vendendo infoprodutos. E é por isso que eu montei uma comunidade completa onde eu te ensino tráfego pago do zero, te ensino a criar infoprodutos, te entrego os meus produtos para você cortar caminho e já vender na primeira semana, no primeiro mês, que ela vai estar aqui no primeiro link da descrição. E está com valor promocional para você que assistiu o vídeo até aqui, pessoal. E eu te espero em um próximo vídeo.